Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. E que essa paz possa reinar em vossos corações. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 18. Quero louvar a Deus a vida de cada um dos irmãos, a vida do meu amigo pastor Jonathan. Louvado seja Deus. E que cada dia mais, irmãos, nós venhamos ser canais de bênçãos, que nós venhamos ser portas para pessoas alcançar o Evangelho. Que nós possamos ser como aquela voz que clamava no deserto, João Batista. E João Batista clamava no deserto pregando a vida de Cristo. E quando Jesus apareceu, ele preparou o caminho para Cristo. E quando Jesus apareceu, ele olhou para os seus seguidores, para os seus discípulos, e olhou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Importa que eu diminua e que ele cresça. Assim nós temos que ser portas, mas não para aparecer aos homens, mas para que Cristo venha resplandecer e aparecer por através das nossas vidas. Daniel, capítulo 6, versículo 18, todos encontraram, digam amém. Diz assim: então o rei foi para o seu palácio e passou a noite jejuando, e nem foram trazidos instrumentos de música perante ele, e apartou-se dele o seu sono. Então o rei levantou-se muito cedo pela manhã e foi apressadamente até a cova dos leões. E quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse: Daniel, ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de te livrar dos leões? Então disse Daniel: ó rei, viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante a ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Então o rei ficou extremamente contente por ele e ordenou para que ele se erguesse Daniel para fora da cova. Então Daniel foi erguido da cova, e nenhum tipo de ferimento se encontrou nele, porque ele acreditou em seu Deus. Fecha a Bíblia, coloca no teu assento, permanece de pé. Pega a tua mão direita, coloca sobre a tua cabeça nesta noite. E tudo que eu falar, tu vai dizer sai. Tudo que eu falar, você vai dizer sai. Coloca a mão na tua cabeça e eu vou contar 1 para o Pai, 2 para o Filho, 3 para o Espírito Santo. Vícios, sai. Coisas velhas, sai. Fraquezas, sai. Enfermidade, sai. Todo mal, sai. Em nome. Bata a palma bem alegre para Jesus. Podemos assentar. A palavra de Deus, ela vai dizer no livro do profeta Daniel. Como todos nós sabemos, Daniel, ele faz parte da categoria dos profetas maiores. Só que o livro de Daniel, ele é dividido em várias categorias dentro da sua própria síntese, dentro de si próprio. Porque Daniel, ele fala do capítulo 1, ele vai relatar histórias até aproximadamente o capítulo 6. E do capítulo 6 em diante, ele vai se iniciar profecias. Deus, ele vai revelar coisas a Daniel. Ele vai mostrar coisas, visões para Daniel. A palavra de Deus vai dizer que no ano 606 a.C., Daniel, ele é levado para dentro da Babilônia com os príncipes
príncipes, com a casa real de Israel, com a casa real de Judá. A Bíblia diz que chegando lá, o rei Nabucodonosor, ele vai, aleluia, pedir para os seus servos separar aqueles jovens que eram mais formosos, que eram mais, aleluia, mais sábios, para estudar toda a ciência, para ter sabedoria, para fazer parte da casa real do rei. E a Bíblia diz que quando ele vai fazer isso, eles vão separar aqueles jovens, e pelo período de 3 anos eles tinham que estudar toda a ciência da Babilônia, toda a linguagem dos caldeus. E a Bíblia diz que o rei ordenou que ele separasse as porções diárias para que eles viessem se alimentar, para que eles viessem se alimentar dos manjares da mesa do rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que o seu servo Aspenaz, ele vai, aleluia, ir até os jovens, e 4 jovens eles vão se destacar entre todos. E jovens esses que eram Daniel, Azarias, Misaías, aleluia, Misael e Azarias. Os 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porém, sabe o que é mais incrível? É que no livro de Daniel, a história do chamado de Daniel, que o nome dele significa Deus é o meu juiz. Mas sabe o que é mais incrível? É que quando Daniel ele chega dentro da Babilônia com o seu significado, Jeová é o meu juiz, ou Javé é o meu juiz, Nabucodonosor ele vai trocar o nome de Daniel e vai colocar o nome de Daniel de Belsazar, que significa príncipe de Baal, príncipe, aleluia, do Deus da Babilônia. Ou seja, Nabucodonosor ele teve a intenção de trocar o nome de Daniel para trocar a identidade dele, de Deus é o meu juiz, para príncipe de Baal, aleluia. Sabe o que é mais incrível? É que ele vai dar o nome, o significado do nome de Daniel, exaltando mesmo. Ele vai mudar o nome de Daniel, exaltando Daniel. Por quê? Porque ao chamar Daniel de Belsazar, ele vai estar dizendo príncipe de Baal. Mas quando alguém chamava ele por seu nome próprio, que era Daniel, estava dizendo assim: Deus é o teu juiz, Deus, Jeová é o teu juiz. É incrível que o diabo ele faz dessas formas para ludibriar nossa mente. Ele tenta, aleluia, nos nossos dias tirar o foco da adoração a Deus e colocar o foco no coração do homem. O homem, aleluia, a si mesmo se exalta, a si mesmo se proporciona. Ele vai dizendo: não, Daniel, o teu nome Daniel significa Deus é o teu juiz. Mas aí nesse teu nome tu está exaltando Deus. Mas agora eu vou exaltar tu, teu ser humano, eu vou te colocar o nome que significa príncipe de Baal. Tu vai ser o príncipe do Deus da Babilônia, e por através do teu nome as pessoas vão te respeitar. Através do teu nome as pessoas vão te olhar com um olhar diferente. Porém, mal ele sabia que ele poderia trocar o nome de Daniel, mas não poderia trocar aquilo que estava dentro dele. Satanás, ele pode até tentar mudar, aleluia, no teu trabalho, ele pode até tentar mudar na igreja que tu está. Alguém querer usar de mudar a tua pessoa, mudar o teu nome, mas Deus, ele é o teu juiz e jamais vai permitir que aquilo que está dentro de ti seja mudado. Mudaram a identidade de Daniel, mas não trocaram o caráter deles. Porque uma pessoa que tem caráter até dentro da Babilônia, ela é fiel a Deus. A pessoa se contamina com nada, ela não se deixa levar por qualquer coisa, ela não se deixa levar por qualquer assunto, por qualquer conversa, ela não se deixa levar por qualquer valor. E a Bíblia diz, aleluia, que Daniel ele vai permanecer firme, ele vai permanecer íntegro. Por quê? Porque mesmo que o rei daquele lugar quisesse entregar ele para uma religião pagã, mesmo assim ele permaneceu adorando a Deus. Sabe o que é mais incrível, pastor Jonathan? É que Daniel ele vai ser levado para dentro da Babilônia. Mas Daniel
ser levado para dentro da Babilônia por causa que ele queria ir para lá. Daniel, ele não foi levado para a Babilônia por vontade própria. Se fosse perguntar para Daniel se ele quisesse ir para a Babilônia, ele ia permanecer nem que seja sozinho dentro de Jerusalém. Mas não, ele foi levado à força para dentro da Babilônia. Mas mal ele sabia que mesmo sendo contra a vontade dele ser levado para a Babilônia, ele ia ser um instrumento de Deus dentro dela. Você pode estar se perguntando, Deus está te mexendo de um lado para o outro, te levando daqui para lá, de lá para cá, aleluia, muitas das vezes não é nem pela tua vontade, e Deus está dizendo nesse momento, tu não está entendendo, mas lá na frente tu vai saber porque eu estou fazendo isso contigo. Tu pode até estar sem vontade, aleluia, de ir para lá, para esse lugar, mas Deus está dizendo, lá tu vai ser uma ferramenta, um instrumento na minha mão. Pode até não estar entendendo agora, pode até não estar entendendo agora, mas Deus está dizendo, é necessário, porque lá vai ter alguém para ouvir a minha palavra. Integridade, o poder do Espírito. Daniel, ele vai viver 10 dias com seus amigos. Para quê, pastor? Para ficar comendo apenas legumes e tomando água. E o servo de Nabucodonosor, ele vai arriscar a própria cabeça para isso. Por quê, pastor? Porque ele tinha que entregar todos os alimentos da mesa do rei. Mas a Bíblia diz que Daniel, no seu coração, não se propôs a comer da mesa do rei, a comer os manjares do rei, para não perder a aliança, para não perder a comunhão, para não perder a integridade. Ele não se permitiu, e os 3 jovens acompanharam ele. Entenda que nesse período, nesta parte da história, Daniel vai estar aproximadamente com os 16, 17, por aí 18 anos de idade. Ele vai estar na flor da juventude, mas mesmo assim ele não vai se entregar aos prazeres da mesa real, ele não vai se entregar aos manjares, e por causa disso Deus vai permitir, Deus vai tocar no coração daquele servo, aleluia, do rei Nabucodonosor, e vai permitir que ele passasse aqueles períodos de 10 dias, aleluia, só comendo legumes e bebendo. Aquelas pessoas, pastor Jonathan, aqui, a gente não consegue dizer não para ela, porque o salmista Davi, talvez Daniel, um homem estudioso, um jovem letrado, já tinha lido nos Salmos, no Salmo 23, no verso 5, a qual a Bíblia vai dizer assim, que a tua bondade e a tua misericórdia me sigam. Se eu não estou enganado, é no verso 5 ou no verso 6, que a tua bondade e misericórdia me seguirão. Isso é uma coisa que eu peço para Deus em minhas orações. Senhor, que a tua bondade, a tua misericórdia sempre esteja me seguindo, sempre esteja comigo. Porque aonde eu chegar, aquilo que eu pedi, aquilo que eu falar, não vou receber não. As portas iam se abrir, Daniel, ele vai conseguir isso. E eles vão passar 10 dias só comendo legumes e bebendo água. E a Bíblia diz que no término de 10 dias, quando o servo de Nabucodonosor ele vai olhar para ele, vai ver eles mais formosos do que os que estavam comendo da mesa real. Aleluia. Estão comendo na mesa do rei. E a Bíblia diz que ele vai deixar eles se alimentarem daquela forma. E eles permanecem dessa maneira por 3 anos, comendo somente legume e bebendo água, por 3 anos, até o período de se apresentar diante de Nabucodonosor. Sabe qual é a diferença da integridade de Daniel para os nossos dias, para mim e para você? É que muitas das vezes nós não suportamos nem horas. É que muitas das vezes nós deixamos as coisas de Deus por 5 minutos de prazer, por 1 hora de prazer, por um descuido. Nós não conseguimos preservar aquilo que Deus nos entregou. Nós não conseguimos guardar
manjares da mesa do rei. E muitas das vezes nós não suportamos nem uma hora de tempo em jejum, em oração. Daniel, ele vai permanecer por 3 anos e ele vai alcançar o favor de Deus naquele lugar. Tem gente que quer alcançar o favor de Deus na sua vida, mas não quer sacrificar. Quer alcançar o favor de Deus na vida, mas não quer fazer sacrifício a Ele. Não quer se sacrificar, não quer fazer um esforço para obter, mas quer fácil. Quer fácil demais. Se a gente pedir para levantar a mão, dizer quem que vai para o céu, todo mundo levanta. Mas se você perguntar, você quer pagar preço, você quer renunciar, e aí o cara fica até querendo abaixar a mão, muitas vezes não baixa nem pro pé. É verdade. As pessoas, elas querem alcançar o favor de Deus, mas não querem sacrificar para isso. E Daniel, ele sofreu perseguição. Daniel, ele sofreu perseguição porque aqui nesse capítulo 6, a Bíblia vai dizer que ele já vai estar debaixo, aleluia, do poder. Babilônia já vai estar debaixo do poder dos persas, dos medo-persas. E ele vai se tornar um dos governadores da Babilônia, daquele lugar. E as pessoas que vão estar do lado dele vão olhar para Daniel com um olhar diferente, pastor Jonathan. Vão olhar para Daniel e vão sentir inveja de Daniel. Vão olhar para Daniel e vão começar a perseguir Daniel. Por quê? Porque, aleluia, aquilo que ele falava para o rei ouvia. Tudo aquilo que ele falava, ele dava uma opinião, o rei estabelecia. E por causa disso eles vão reunir e vão criar um decreto, e por um período de 30 dias ninguém poderia fazer petição alguma, quer seja para homem, quer seja para os seus deuses. Somente para o rei tinha que fazer essas petições. Mas eles sabiam que Daniel, aleluia, ele tinha um período de oração de 3 dias, de 3 horas, 3 vezes por dia ele orava. 3 dias Daniel aplicava o coração para orar. Eles sabiam disso, eles observavam Daniel, eles sabiam a rotina de Daniel. Sabe o que é mais incrível, igreja? Que você não vai ver alguém sentindo inveja de alguém que está distante. Você não vai ver alguém daqui de Pixuna sentindo inveja de um rico lá nos Estados Unidos, não. Você não vai ver alguém de Pixuna sentindo inveja de alguém que mora lá em Belém, não. Você vai ver pessoas sentindo inveja de alguém que está do lado, de alguém que está perto. E se alguém te olha com inveja, e se alguém tenta te parar, e se alguém tenta te derrubar, fique sabendo de uma coisa: é porque você está incomodando, é porque você está fazendo diferente. Não foi diferente com Daniel, não foi diferente com José, não foi diferente com o próprio Cristo. Então aprenda uma coisa: está sendo perseguido, está sendo caluniado, estão se levantando contra a tua vida, é porque você está caminhando no caminho certo, você está trilhando o caminho certo. Porque ninguém inveja derrotado, ninguém inveja derrotado, só inveja quem é vencedor, só inveja quem está vencendo, só inveja quem está prosperando. Então fique sabendo de uma coisa: se alguém está invejando, se alguém está se levantando contra a sua vida, é porque você está no caminho certo. Alguém se pergunta: meu Deus, por que não deixa a minha vida de mão? Por que não deixa a minha vida de mão? É o fala-fala, é o critica-critica. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque ninguém olha para quem está derrotado. Se você for observar, muitas das vezes essas pessoas que são invejosas, essas pessoas que são caluniadores, elas não olham para quem é derrotado. Para eles, o que importa é parar quem está caminhando. E Daniel, ele vai ser perseguido. Os desobedientes seriam lançados na cova dos leões. E Daniel vai permanecer orando, buscando a Deus, mesmo sabendo que uma cova lhe esperava,
mesmo sabendo que tinha leões famintos esperando ele. Ele não parou de orar, dobrava o joelho para orar, abria uma janela que ele tinha na casa dele, no quarto, não sei, em direção a Jerusalém. E ali ele começava a fazer suas orações, e aquele decreto o rei não poderia quebrar. Por quê? Porque os governadores, aleluia, da lei, eles já tinham feito o decreto, ele não poderia ser quebrado. Por quê? Porque ele reuniu pessoas para fazer aquele decreto e a palavra dele não poderia voltar atrás. E quando eles vê Daniel orando, eles vão até o rei dizer: rei, Daniel está orando, está fazendo petições, e o decreto que tu fez que por um período de 30 dias ninguém poderia orar, ninguém poderia fazer petição a Deus algum senão a ti. E por causa disso Daniel ele vai sofrer o quê? Eles vão lá pegar Daniel, aleluia, e vão lançar Daniel dentro da cova dos leões. Sabe o que é mais incrível, pastor Jonathan? Que o escritor, o próprio Daniel, ele não vai falar a oração que ele fazia a Deus, ele não vai falar essa oração que ele fazia por esse período de 3 vezes ao dia, mas eu posso imaginar Daniel orando na minha mente, no meu entendimento. Eu posso imaginar Daniel orando, dobrando o joelho dele ali no lugar de oração e dizendo: Senhor, aqui eu estou orando na tua presença, ó grande e eterno Deus, estou prestes a ser lançado dentro de uma cova, mas eu prefiro ser lançado dentro de uma cova orando, do que permanecer fora dela e ser comido pelo leão que é o inimigo. Eu prefiro ser lançado dentro de uma cova de um leão orando e pedindo e clamando a ti, do que permanecer fora dela andando errado na tua presença. Aleluia. E Deus olhando para o lado, Daniel, não te preocupa, Daniel, porque tu está orando aí, tu está pedindo, o leão não vai te pegar, o leão não vai se alimentar de ti. Sabe por quê? Porque é melhor, aleluia, permanecer firme. Daniel estava em cima do muro, ou ele servia a Deus, ou ele obedecia o decreto dos homens. Mas sabe o que mais incrível no dia de hoje, pastor? É que as pessoas muitas das vezes elas obedecem mais ao homem do que a Deus. As pessoas elas ouvem mais o homem do que o próprio Cristo, do que o próprio Deus. Pedro ele vai dizer que Satanás ele anda ao nosso derredor bramando como um leão a quem possa tragar. Daniel ele estava prestes a ser lançado dentro de uma cova dos leões físicos, mas tinha um leão espiritual que estava observando Daniel também, e que não estava dentro da cova, mas estava ao derredor dele esperando só o momento certo para pegar ele. Nós como servos de Deus, nós temos que imaginar que a proteção divina ela vem, porque quando Daniel ele vai ser lançado dentro da cova, aleluia, quando Daniel ele vai ser lançado dentro da cova dos leões, a Bíblia diz que Deus vai mandar um anjo e vai fechar a boca dos leões. Naquela época era colocada uma pedra em cima da cova dos leões, e o rei selava com um anel, com um selo, com uma pedra cravada, e ninguém poderia remover, ninguém poderia quebrar aquele selo. Mas sabe o que é mais incrível? É que a Bíblia diz aqui em Daniel capítulo 6 versículo 18, que quando Daniel ele vai ser lançado dentro da cova dos leões, sabe o que o rei vai fazer? O rei vai jejuar, o rei não vai ouvir música, o rei não vai dormir, vai fazer vigia. Primeiro, olha o que eu entendo: enquanto eu e você estamos passando por situações adversas, enquanto eu e você estamos passando por situações na nossa vida, tu pode até achar que Deus ele não está fazendo nada, por ele não estar falando contigo. Tu pode até estar passando por essa situação imaginando que tu está sozinho dentro da cova, porque Deus não usa profeta, Deus não fala. Tu pode até achar que tu está ali sozinho dentro da cova, mas o leão está com a boca fechada, mas está ali na cova dos leões. Porém o rei estava fazendo o quê? Estava vigiando, estava orando, estava jejuando por quem? Por Daniel, que estava dentro da cova. A palavra de Deus diz, aleluia, que o rei não quis nem ouvir música. Saiba de uma coisa, que quando você está, quando a igreja está passando por situações adversas, nós temos um rei lá em cima que está no alto, velando, orando, intercedendo, está velando por nós, intercedendo por nós da terra, aleluia, para que nós não viéssemos ser tragados, para que nós não viéssemos, aleluia, ser destruídos,
afogado. Se não fosse o Senhor, ora, diga a Israel, já tínhamos sido devorados vivos pelos nossos inimigos. Se não fosse o Senhor, as águas teriam nos afogado. Você só está aqui porque Deus ainda está guardando a tua vida. Você está aqui porque Deus ainda, aleluia, se preocupa, a misericórdia de Deus te alcança. Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias deles duram para sempre, se renova a cada dia. Aleluia, não vai pensando que você está aqui pela sua vida, pela sua proteção na sua casa, não. Você está aqui porque alguém lá no alto, aleluia, está olhando, está vendo lá o meu servo, ali está daquela maneira, está me passando por isso, mas eu estou observando ele. Os projetos vão chegar. Sabe o que é mais incrível? É que quando o Daniel ele passa aquele período de manhã, o rei vai dar. Você vai entender. E quando o rei chega lá pela manhã, sabe o que Daniel fala? Quando abre a cova dos leões, o rei grita: Daniel, servo do Deus vivo, do Altíssimo, eu sei que ele te livrou. E Daniel vai olhar lá de baixo e vai dizer: ó rei, viva eternamente. Daniel não vai amaldiçoar o rei. Daniel não vai escarnecer o rei. Daniel vai abençoar o rei. Por quê, pastor? Porque Daniel sabia respeitar. Daniel era submisso. Servo de Deus, aleluia. A qualidade do servo de Deus tem que estar na submissão. Mesmo sabendo que o rei assinou aquele decreto, ele sabia que ele era servo, ele não poderia agir de outra forma. E por causa disso, e por causa da submissão de Daniel, e por causa do respeito de Daniel abençoar aquele que por parte fez parte daquela situação, ele não foi ruim. Mas nós vemos nos dias de hoje, nós vemos na nossa vida os crentes que querem estar de acordo com o mundo. Se ele pisar no meu carro, eu deixo a mão na cara dele. Se ele não me conhece, sabe que eu sou, não é servo. Esse não é servo, esse é submisso, que leva as coisas na força do braço. Aleluia, tem que aprender mais, tem que amadurecer mais. Jesus ele vai dizer assim: olha, fala, bendiz Deus que vos maldize, orai pelos que vos perseguem, amai os que vos odeiam, porque assim vocês estão fazendo a obra do Pai. Submissão. Daniel ele vai erguer a mão e vai dizer assim: ó rei, viva eternamente. Porque essa era a forma de abençoar os reis daquele período. E por causa disso, sabe o que vai acontecer? Aqueles que perseguiram Daniel vão ser envergonhados. Levanta a tua mão que eu quero profetizar a tua vida. Enquanto tu for fiel a Deus, enquanto tu permanecer submisso à palavra dele, Deus vai dizer: não te preocupa, não te preocupa com as perseguições, não te preocupa com os levantes, porque aqueles que abrem a boca para querer defamar o teu nome, aqueles que abrem a boca para querer falar mal de ti, aqueles que abrem a boca para querer te defamar, tirar da eternidade, vão ser envergonhados quando verem o servo de Deus que tu é. Alguém pode dizer: mas não é aquele fulano que tu falou para mim que só fazia coisa errada, e como eu não consigo ver isso nele, e como eu não consigo ver isso nela, vão ser envergonhados. Os inimigos de Daniel vão ser lançados dentro da cova dos leões. E a Bíblia diz que antes de eles chegarem no fundo da cova, os leões já vão destruir eles, se alimentar deles, da família deles. Aleluia. Sabe por quê? Porque eles não suportariam e nem suportaram aquilo que Daniel fazia.
Tem muita gente que fala de ti, tem muita gente que se preocupa com a tua vida de uma forma errada, te defamando, te caluniando, se levantando contra a tua vida, mas não ia conseguir permanecer nem um minuto no teu lugar, não conseguiram chegar nem no fundo da cova. Daniel, ele foi lançado e ele chegou na cova e passou a noite toda lá, porque ele sabia o que Deus conhecia dentro dele. Ele não se importava com o que os outros falavam sobre ele, o que importava era o que Deus conhecia a ele. Perante os homens ele estava errado, perante a sociedade ele estava errado. Por quê? Porque ele estava quebrando o decreto real, mas perante Deus ele permanecia íntegro. Aleluia. O que importa, aleluia, não é o que há, o que vem falar de ti, é como Deus está olhando para ti no céu e dizendo: meu filho, permanece firme, minha filha, permanece firme, permanece fiel, porque na cova que tu foi lançado, aqueles que se levantam contra a tua vida não permaneceriam nem por um minuto. Não permaneceria. Quando eles são lançados, antes de chegar no fundo, não traga eles. E por causa disso, a submissão de Daniel, por Daniel suportar tudo isso, sabe o que, vai acontecer? Daniel ele vai alcançar duas coisas por intermédio da vida dele. Aquelas pessoas que vão estar dentro da Babilônia vão ser abençoadas, e ele vai alcançar a prosperidade. Por que, pastor? Porque por ele ser tirado de dentro da cova dos leões vivo, o rei fez um decreto que toda a nação da terra adorasse a Deus. Toda aquela nação poderiam adorar o Deus de Daniel. Deus está dizendo assim nesta noite: filho, permanece firme, filha, permanece firme, porque pelo que tu está passando, alguém vai olhar para ti e por intermédio da tua vida vai adorar a Deus conforme tu adora, vai adorar a Deus da mesma autoridade, do mesmo fervor, porque vai olhar para ti e vai dizer: é caluniado, apedrejado, muitas das vezes não tem o que almoçar, muitas das vezes não tem o que jantar, mas permanece firme, ninguém tem murmurando, ninguém tem falando, e Deus está dizendo: essas vidas eu vou resgatar por intermédio de ti, essas vidas eu vou trazer por intermédio de ti. Continua íntegro, continua firme, porque após Daniel ser tirado da cova, ele alcançou prosperidade dentro do reinado, do reinário. Deus está dizendo: depois dessa situação que tu está passando, depois dessa divergência que tu está passando na tua vida, tu vai alcançar a prosperidade. Tu vai alcançar. Permanece firme, aguenta só por um período, porque a hora está chegando. Ore comigo, Senhor Deus. Eu quero aqui apresentar essas pessoas que estão aqui nessa noite, Pai. Pessoas, Pai amado, que estão ouvindo a Tua palavra. Pessoas, Pai amado, que estão, meu Deus amado, levanta esta palavra por seus corações. Senhor, ajuda esse homem, ajuda essa mulher, ajuda esse jovem, meu Deus, a permanecer firme, a permanecer íntegro, a permanecer de pé, Pai, em meio às advergências da vida, em meio às tribulações, mas que a Tua palavra possa alcançar a vida dele. Está chegando o tempo. Aleluia, que Deus vai te colocar no lugar onde você menos imagina que você vai estar, e lá Deus tem um grande propósito na tua vida, grande propósito Deus tem na tua vida. Quero perguntar nessa noite se tem alguém para aceitar Jesus, se tem alguém reconciliar com Deus, se tem alguém que quer fazer sua aliança, porque por que você está passando,
aquele que confessa seus pecados alcança misericórdia, pastor. Covarde é aquele que não consegue colocar para fora o que ele fez, não consegue renunciar dele do pecado. Porque corajoso é o homem quando ele vê que ele precisa e necessita de Deus. Amém? Tem mais alguém que queira refazer sua aliança, que queira reconciliar, que queira aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador? Se tiver aqui na frente, eu vou orar pela tua vida. Tem estenda as tuas mãos para cá. Senhor Deus e Pai, Pai querido do Santo de Israel, aqui eu quero apresentar, Senhor Deus, a vida da tua filha em oração. Meu Deus, renova a sua aliança, Pai. Pai querido, restaura a comunhão da tua filha contigo. Meu Deus amado, lança os pecados no mar do esquecimento. Pai querido, porque a tua palavra diz que aquele que me confessa, aquele que reconhece a ti diante dos homens, tu reconhecerás diante do Pai. Mas aquele, Senhor Deus, que te nega diante dos homens, será negado diante do teu Pai que está no céu. Pai, que ela possa permanecer firme, constante na tua presença, fazendo a tua vontade, Senhor. Abençoa a tua filha, em nome de Jesus. E a igreja diz: bata a palma bem alegre para Jesus. Aprenda. Vai ser tirado muitas das vezes de lugar que foi por nem querer, sem entender, não questiona. Às vezes Deus te coloca em outro lugar para alguém te chamar. Sofrer perseguição, sofrer invejas, sofrer calúnias pela palavra, mas lá no final tu vai alcançar a bênção e a prosperidade do eterno. Aprenda isso. Não deixe que o inimigo venha lhe parar. Não deixe que os levantes venham te derrubar. Não, permaneça firme em nome de Jesus. Bata a palma, bem a